tema da educação fundamental, evidente, trata-se da formação dos cidadãos, e sem cidadãos não existe república. Sem cidadãos, sem cidadania, não existe progresso. A educação sempre é um desafio. O Aristóteles dizia, traduzindo ao português meio complicado, mas eu acho que as raízes da educação são amargas, mas os frutos são doces. É preciso, sim, para uma sociedade sempre cuidar do seu sistema educativo e, em particular, para saber enfrentar os desafios das mudanças profundas. E estamos hoje num mundo que está em plena transformação. Em particular, um tema muito querido do Octávio, a transformação digital, que está mudando muitas coisas, o jeito de aprender, o jeito de ensinar, o jeito de trabalhar, o jeito também de produzir. Então, é realmente um desafio importante para nós propor novas soluções educativas para permitir o fundamento dos fundamentos, digamos, a existência dos fundamentos do nosso contrato social, contrato republicano, contrato social democrático. Hoje também vemos como a informação está mudando, vemos também como a lógica dessa informação, a aceleração do ciclo da informação está evoluindo e começamos a sentir com o progresso do populismo, com o progresso do desafio da informação, a sentir a que ponto é necessário realmente repensar o nosso sistema educativo. Educação não é só aprender, ensinar a ler e a escrever. É ainda mais importante ensinar a pensar. E esse é o grande desafio quando os jovens estão confrontados a um fluxo de informações tão denso, tão rápido, tão efêmero. É preciso, sim, que eles tenham as ferramentas, a capacidade crítica para permanecer livres. Há novos requerimentos de formação, de qualificação, de educação. O mundo do trabalho de pernas para o ar, generalizadamente. Um dos temas mais discutidos foi essa questão do empoeiramento dos modelos educacionais no mundo, né? E a necessidade de um processo em inglês, de dusting off, de desempoeiramento desses modelos educacionais no mundo. E o desafio também de complementar essas exigências de um mundo tecnológico pelo chamado STEM. STEM é Science, Technology, Engineering and Mathematics. Quer dizer, complementar este requerimento também com formações humanísticas, artísticas, que estimulem o sentido crítico, né? O mundo todo está discutindo isso. Não dá para a gente imaginar que vai ser só tecnologia, porque a gente corre risco de caminhar na direção de alguma coisa parecida com uma barbárie. E o professor do MIT dizia, olha, nós temos, nesse momento, o desafio da educação do futuro é se inspirar no Renascimento. Na hora eu fiquei pensando, mas o Renascimento? Aí ele explicou. O Renascimento, talvez, na história da humanidade, tenha sido um momento tão disruptivo como o atual. Depois do Renascimento, talvez não tenha havido nenhum momento tão disruptivo como o atual que nós temos. Então, Renascimento e agora. E no Renascimento foi a época da astronomia, avanço da matemática, mas ao lado de avanços nas artes, na literatura, na filosofia. Você teve realmente esse complemento espetacular, e eu acho que essa reflexão é bastante interessante, porque talvez a gente precise caminhar na direção de alguma coisa inspirada no Renascimento. Também tem sido muito discutido no mundo inteiro o papel do professor hoje em dia, nessa era de informação abundante. Uma mudança cultural, uma percepção que, em algum grau, não sei como, os especialistas em educação estão aqui sentados para falar sobre isso, em algum grau, o papel do professor vai mudar.
papel do professor dificilmente vai ser exatamente o mesmo. Eu não estou sugerindo aqui que o professor não poderá continuar cumprindo alguns papéis decisivos, mas a capacidade de aprendizado solitário é imensa hoje em dia com essa massa de informação, e o professor, muito possivelmente, talvez tenha o desafio de motivar o estudante e de evitar um fenômeno que é muito frequente no aprendizado solitário, que é a desmotivação. Há uma desmotivação e o professor ele tem esse papel de guia, né? Tem tantas reflexões interessantes, e também aquelas ligadas ao mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho está de pernas para o ar, o emprego clássico que nós conhecemos, ele vem morrendo de morte morrida, não é? Aquele que em inglês a gente chama de 9 to 5, esse está morrendo, e o emprego parcializado, part-time, intermitente, isso ganha momento no mundo todo. Então, desaparece o emprego, mas não desaparece o trabalho. Muita gente, às vezes, não entende, mas emprego, no sentido do formato clássico que fez o nosso estado do bem-estar na Europa e em vários países do mundo, ele vem mudando, isso muda junto também o welfare state, muda tanta coisa, e isso coloca os desafios que vêm sendo discutidos no mundo inteiro sobre requalificação. O tal do reskilling, que é o termo mais badalado hoje no mundo, só se fala em reskilling, em todas as faixas de idade, do jovem ao idoso, todo mundo se requalificando diante do risco de nós termos segmentos imensos da sociedade completamente excluídos da inserção profissional dessa nova revolução digital e cognitiva que vai, segundo a McKinsey, que eu respeito bastante, até 2050 não haverá no mundo, importante, no mundo, nenhum trabalho que não seja complementar à inteligência artificial. Não é substituído, é complementar. O faxineiro, o garçom, todas as atividades vão ser complementares a plataformas, a tal da plataformização das atividades econômicas públicas e privadas. Plataformização. Isso tudo significa, na prática, o seguinte: aquelas pessoas que não tiverem inserção e qualificação para se inserirem nessa plataformização do mundo, nesse mundo complementar à inteligência artificial, elas caem ou no desemprego ou no assistencialismo. E aí, todo o debate da renda mínima, renda universal, isso é inexorável, o mundo todo caminha, ninguém discorda hoje em dia. Os maiores capitalistas do mundo hoje, reunidos em Davos, acreditam que é inevitável que nós caminhemos no mundo inteiro para uma renda universal, porque haverá uma massa. As novas qualificações vão resolver o problema em 20, 30 anos, mas há um período, um gap, onde a destruição líquida de emprego é muito maior do que a destruição líquida é muito grande, ou seja, destrói-se muito mais empregos do que cria-se com as novas aptidões, com as novas profissões que ainda nem existem, que vão existir. Então, esses são os temas de hoje, e eu rolei essa bola aqui para que nós possamos ter um pouco de luz. E eu queria começar, retomando, já que é só uma pílula, não são 2 horas, retomando algo que o Otávio também colocou, que são os desafios que o mundo vive hoje. E desculpem se eu enfatizar um pouco mais o mundo em desenvolvimento e não o mundo desenvolvido, porque nós estamos no mundo em desenvolvimento. Então, eu acho que nós temos alguns riscos muito grandes. Um deles é o crescimento da desigualdade social, também presente nos Estados Unidos. Mas o crescimento da desigualdade social é um fenômeno muito forte que traz consequências não só no sentido de injustiça social, mas também para a política de segurança pública. Quer dizer, quando a gente aqui no Brasil se queixa, eu moro no Rio de Janeiro, dos problemas de segurança, a gente lembra imediatamente de falta de política de segurança e de polícia, mas esquece que o que gera a violência, ou que contribui de uma maneira importante para a violência, é a questão da desigualdade social. Outro risco, também esse apontado pelo Otávio, é a questão da automação, da robotização e da inteligência artificial com
uma grande extinção de postos de trabalho. Antes que me responsabilize por dizer que agora vai tudo acabar, eu acho que não. Acho que novos postos serão gerados, mas não para as mesmas competências, mas não para as mesmas pessoas. Hoje, com a inteligência artificial, quando os algoritmos substituem trabalho não só manual, mas intelectual, e isso significa que quem aprendeu nas gerações anteriores não está preparado para lidar com esse mundo complexo. Um terceiro risco, o Osmond e o Frey chegam a falar de 2 bilhões de postos de trabalho extintos. Mesmo que não seja verdadeiro o número, mesmo que seja uma estimativa frágil, estamos falando de tempos de desassossego social muito, muito grandes e que colocam desafios para a educação. Para como é que nós vamos educar crianças, adolescentes dessa nova geração, que não é mais nem a do Caio, que é aqui dos nossos netos aqui, Fernando. A questão também, e aqui eu ia falar de uma série de outros, mas eu vou falar de um, senão eu não posso falar um tanto de educação. De uma cidadania frágil. Eu não preciso contar do momento que vivemos no Brasil, ou até nos Estados Unidos, ou na Europa, na Áustria, para dar um exemplo, ou na República Tcheca, ou em outro, de como que regimes políticos estão surgindo a partir de uma cidadania frágil, de expectativas de soluções mágicas para os desafios no... Oi, não está? Não está. Está baixo. Está dando para ouvir? Tá. Então, as pessoas esperam soluções mágicas para problemas, estão ressentidas ou por perdas de posto de trabalho ou por imigração, e esperam soluções mágicas e adoram políticos que prometem que vão acabar com tudo isso que está aí, seja essa afirmação ou o que for. Bom, nesse sentido, e eu vou terminar minha pílula me estendendo um segundo sobre educação, o que pode ser feito em educação? No mundo em desenvolvimento, um relatório recente do Banco Mundial mostrou que, finalmente, as crianças estão na escola. Em números crescentes, inclusive diminuindo o déficit de gênero, quer dizer, nós estamos com muito mais meninas na escola do que nós estávamos no passado, mas, no entanto, as crianças não estão aprendendo como deveriam. E não estou falando aprendendo para esse mundo da inteligência artificial, para o mundo convencional, para aquele que a gente quer dusting off. E, ao mesmo tempo, vamos ter que lidar com a seguinte questão. Com a automação, a robotização e a inteligência artificial, postos de trabalho estão sendo levados de volta para as matrizes. Então, o mundo em desenvolvimento perde trabalhos não exatamente porque robôs estão substituindo gente, mas porque postos de trabalho estão sendo levados para lá. E nós, no mundo em desenvolvimento, temos que lidar com a difícil tarefa de fazer, ao mesmo tempo, 2 coisas. Garantir as competências básicas para os nossos jovens e, ao mesmo tempo, prepará-los para esse mundo novo. Para esse mundo novo, eu poderia falar horas sobre o que as escolas deveriam ensinar, mas eu vou falar de 3 coisas. Ensinar resolução colaborativa de problemas, que nenhum robô colabora com uma visão sistêmica, ainda, com uma visão sistêmica para resolver problemas, para identificar e resolver problemas. Uma outra competência central tem a ver com a questão do renascimento que o Otávio falou. Quando a gente lê a biografia magnífica que o Walter Isaacson escreveu do Leonardo da Vinci, chama atenção 3 competências que ele tinha, que até a escola tradicional deveria ter desenvolvido, que é a criatividade, a curiosidade e a imaginação. As máquinas não têm imaginação. Elas não têm uma curiosidade inata, como nós temos. A criança nasce extremamente curiosa e a escola tradicional mata a curiosidade na criança. Bom, para isso, e eu termino com essa frase,
Nós temos que repensar completamente os sistemas educacionais, mas nós temos que trabalhar com uma questão, um desafio cultural tremendo, que é mudar o papel do professor e como o professor trabalha. E isso significa, termino com essa frase, com essa expressão, isso significa transformá-lo de um mero fornecedor de aulas para um assegurador de aprendizagem. Agradeço imensamente o convite de estar aqui para aprender com vocês. Eu vou começar confirmando a sua suspeita, Otávio. Nós estamos, sim, no fim da picada. Vocês não precisam ter dúvida disso. E nós estamos também no início da picada. E é importante perceber isso. Tem gente que ainda não percebeu o início da picada e perdeu o primeiro trem que saiu. E o primeiro trem é em alta velocidade. Então, tomar muito cuidado para não perder os próximos que estão chegando. Eu gosto muito da provocação que você trouxe da Renascença, porque ali tem claros sinais que nós podemos, hoje, olhar para lá e aprendermos com os valores e também com os percalços. Para mim, a Renascença, além de tudo que a gente conhece da Renascença, com esses livros maravilhosos, inclusive a Cláudia citou já esse fantástico livro do Da Vinci, para mim, é a era que descobriu a indexação. É a primeira vez que o conhecimento é indexado. E essa indexação proporciona uma troca de conhecimento entre cérebros, que estão em diferentes partes do mundo. Então, é claríssima a influência da pesquisa de anatomia que estava sendo realizada, principalmente ali na Universidade de Bolonha, na pintura de Michelangelo da Capela Sistina. Ele jamais teria aquele traço se não houvesse uma troca de páginas numeradas que, literalmente, Gutenberg nos proporcionou, com a revolução da mídia impressa, né? Então, a indexação é algo que a gente ainda não se deu conta do valor da indexação. Na Renascença foram indexados, foi indexado o conhecimento. E eu creio que há muitas vezes a gente superestima essa coisa que hoje há uma abundância de conhecimento. Eu acho que há uma abundância de publicação de conhecimento, o que é bem diferente. A gente tem disponível... informação e conhecimento também, né? A informação que é processada e depois você pode ter acesso, sei lá, a cursos hoje que estão acontecendo nesse instante no MIT e a gente tem acesso. Então, isso nunca existiu. Então, nós temos acesso à informação e também à informação processada. A Cláudia usou essa expressão que eu acho muito feliz, que por asseguradores de informação, né? Pessoas que fizeram uma curadoria dessa informação que está muito, aparentemente, caótica diante da gente. E é por isso que a gente tem medo. E aí eu quero usar essa palavra para o nosso debate. Vamos ser sinceros, a gente tem medo do que está acontecendo. E é isso que nos paralisa, é isso que nos faz perder oportunidades. É isso que fez muitas empresas arrogantes perderem este primeiro trem. E elas estão pagando um preço altíssimo por isso. E, até hoje, inclusive, não se desculparam por sua arrogância, né? Eu estou falando de empresas conhecidas, empresas bastante importantes, que foram, para mim, fonte de informação e que hoje estão desaparecendo porque se recusaram a entender que o leitor passou a ter uma voz crítica que elas deveriam ouvir, né? E eu gosto de você situar esse debate num nível mais amplo, não só no Brasil, porque isso acontece no mundo inteiro, né? Eu falo também da escola, ou seja, eu estou falando também das universidades. Eu creio que é hora da gente entender que as universidades têm um papel muito importante no tempo que se perdeu em não enxergar essa mudança.
por conta também da sua arrogância. Elas perderam uma chance de engajamento com pessoas brilhantes que hoje, muitas vezes, acabam, enfim, buscando, como seu filho, caminhos fora da faculdade ou da universidade para se informar. E, obviamente, que eu não sou contra, imagina, as instituições de educação, pelo contrário, eu sou o professor Tiburcio, eu sou um cara... Eu estudei bastante, continuo estudando da maneira tradicional, eu sou filho de 2 professores, eu amo a educação, eu acho que a gente só não pode assim, usar palavras muito indiretas para fazer enxergar o que a gente perdeu. A gente foi muito arrogante de não enxergar essa mudança. Eu estou me colocando neste barco, porque eu sou da indústria da televisão, que é uma indústria que perdeu esse primeiro trem, por arrogância, né? Por achar que tem poder e tem muito dinheiro, e ainda tem, mas a gente sabe que esse dinheiro não dura muito tempo, né? Os bancos também estão percebendo isso agora, felizmente. Mas o que eu quero dizer, para ir encerrando a minha pílula, caminhando para o fechamento da minha pílula, é que tem alguns valores na revolução que a gente vive, e um dos que eu mais gosto, já foi citado aqui por você e pela Cláudia, eu quero reforçar, é o aspecto colaborativo do que a gente está vivendo, né? Hoje, a exponencialidade tem muito a ver com o trabalho colaborativo, né? E ele é quase que a negação de uma coisa egóica que está presente na arrogância anterior, né? Está presente na cátedra, né, na autoridade. Eu tenho a cátedra e vocês me ouçam sem fazer perguntas, né? Então, é algo que a gente tem que aprender, que isso colabora para a qualidade da educação. Isso tem aspectos que todos nós conhecemos também, que deterioram a informação, se debate muito sobre fake news, se debate muito sobre os efeitos colaterais, e, obviamente, temos que tomar cuidado com isso e tudo mais, é óbvio, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender valores extremamente relevantes que são os responsáveis pela exponencialidade. E um deles é a colaboração, de verdade. Colaboração, e vou deixar mais 2. Transparência é outra coisa que a gente debatia muito, né? Fulano tem transparência, não tem? Gente, a gente não precisa mais debater isso, porque transparência não é opcional. Transparência vem dentro do pacote, exatamente. A privacidade foi-se embora, e o que é, inclusive, algo muito importante da gente debater, porque isso tem um aspecto terrível da exposição da vida íntima das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela conseguiu corroer as pessoas que não tinham transparência. Então, se vocês pegarem todos os escândalos que a gente vive hoje, no mundo todo, não vamos falar só dos que estão aqui diante dos nossos olhos, eles são relacionados à tecnologia. A tecnologia impulsionou a transparência, né? Não é mais opcional, mesmo com toda aquela horda de assessores, de marketing e tudo mais, é impossível você hoje... Grau de exposição imenso de todos, né? É uma exposição que acaba impondo uma transparência que eu acho bastante benéfica, tá bom? E, para puxar o último ponto, a brasa para a minha sardinha, eu quero lembrar da comunicação, né? O papel da comunicação na educação e nessa transformação toda. Toda empresa, toda instituição, tudo como este consulado, por exemplo, que é uma usina de comunicação, toda instituição hoje depende de conhecer a comunicação, né? Ela começa pelo nome, como você teve que vencer uma disputa para usar o República do Amanhã, e continua o tempo todo. A comunicação é permanente, e, voltando para dar um exemplo relacionado à Renascença, na Renascença a gente viu o primeiro exemplo de viralização transformando a história, que é a Reforma Protestante.
A Reforma Protestante é resultado de um post, literalmente, um post do Lutero. Ele pegou um martelo e pregou as teses contra as indulgências. Ele pregou, fez um post na porta das instituições acadêmicas e religiosas da época, convocando um debate. E a indústria, isso é que é interessante também entender, a indústria da mídia impressa, a indústria de Gutenberg, é que viralizou este post por força da economia. As pessoas sabiam que, vendendo aquele post, eles vendiam por cerca de R$20. Segundo a Universidade de Leipzig, era o valor de um frango, né? E isso que aconteceu. E é curioso, porque o post de Gutenberg é de 1517. O segundo post dele é em latim. O post de Lutero é de 17, em latim, como rezava a tradição acadêmica da época. O segundo post dele é 1 ano depois já, ele percebeu rapidamente a viralização em alemão. E aí ganhou a Europa inteira numa velocidade exponencial. Alemão vulgar. Ele teve a consciência de atingir mais gente, tá certo? E se você, eu posso depois enviar os slides. Ele usa, além desse post em alemão vulgar, ele começa a usar cards muito parecidos com o Instagram. Ele usa imagem e legenda para comunicar o que ele queria dizer. Então, comunicação é a minha última pílula aí, meu último ponto dentro do nosso debate. Muito bom. Então, a primeira ideia é que se eu penso na educação do futuro, eu estou pensando o que os nossos filhos, netos, nós teríamos feito quando fomos alunos, que continuaria, se nós vivêssemos daqui a 150 ou 200 anos, a nos fazer felizes como fomos com a aprendizagem. Eu fui. A aprendizagem, para mim, era um prazer e morredouro. Não é? É algo fascinante. E a Cláudia trouxe a ideia da curiosidade e da imaginação. Não é? A curiosidade e a imaginação, elas são essência do ato de aprender e do resultado do ato de aprender, mas ela tem uma anterioridade que é a memória. Sem a memória, eu não constituo a curiosidade, nem a criatividade, nem a imaginação, porque Vera sabe bem, não é? Como é que o trabalho do artista, por exemplo, ele é uma criação de composições de muitas coisas que nos antecederam e que nos invadem no futuro, nos provocam para o futuro. Então, a memória nós não podemos perder memória no futuro da educação. Então, toda vez que eu vejo que as crianças de hoje, essas tais nativas digitais, palavra ruim para identificar o que eles são, e que não sabem mais fazer gravação, não sabem mais fazer registro na memória do computador. Até porque os novos computadores nem têm lugar para pendrive. Ou seja, a memória estará fora de nós. O que isso significa? Então, é trabalho da educação, essa provocação que nós estamos tendo hoje aqui, como é que fica a memória dessa escola para ela ser criativa, ser curiosa, ser provocante, ser indignada, ser propositiva e ser inventiva. Memória. Então, não é tudo, como dizia bem o Marcelo, mas tem um nível de indexação dessa memória nossa, se for um caldo de informações, não me serve para nada. Eu vou me atolar neles, vou me afogar neles. O que me dá a condição de chegar às memórias significativas é a indexação. Mas não é qualquer indexação. Hoje se chama metadados, não é? Não é qualquer indexação. A indexação nossa é dada não pela capacidade que eu tenho de indexar ou de consultar uma obra ou obras indexadas, mas pelo significado que eu dou a essa minha busca. Pela identidade que eu busco de mim mesmo ao procurar aquele conteúdo. Portanto, a memória, volto à memória. A memória é o lugar onde eu descubro a minha identidade. Sem memória não há identidade. E sem memória significativa. Ou seja, sem eu saber
por que eu estou buscando aquele dado, onde eu quero chegar com aquele dado. Então, a indexação, Taz, acho que é uma indexação de significados. Claro que o que aconteceu lá atrás, quando as primeiras bibliotecas descobriram a ordem alfabética, ABCD, que foi a primeira forma de indexação, mudou todo o processo de acesso às coisas. Mas hoje, com a maior complexidade, mesmo que eu tenha acessos muito sofisticados, sem eu entender como é que eu formo significativamente a busca que eu vou fazer, não adianta. Então, o que é a memória do novo mundo? O que eu preciso para continuar a ser eu? E aí eu vou já pular para a quinta draja, ou quarta draja, se não me engano bem, porque eu já misturei tudo também, é o que o Harari fala. Não é? O Harari, ele vai dizer exatamente isso. Se eu olho esse mundo que vai mudar, nós que fomos ancestralmente sapiens, hoje somos o que somos, o que nós fazemos com os animais, o que nós fizemos com a floresta, o que a gente faz com os algoritmos, tudo isso, quando apertadinho para gerar o que a escola faz com isso, ele diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Que a grande função da escola é voltar ao que Sócrates vinha trazer lá atrás, trouxe lá atrás, 500 anos antes de Cristo, que é conheça-te a ti mesmo. Esse é o átomo, é a primeira molécula, é o primeiro DNA da escola. Ter um espaço em que eu possa me conhecer em contato com os outros. Porque essa proposta que ontem foi rejeitada pelo Supremo Tribunal, com muita pertinência, porque não é função deles mexer na lei, mas é o pedido de cada criança se eduque em casa com seus pais. Isso é horroroso. Pode até ter mas é exceção, não pode ser política. Se nós estamos pensando em políticas de educação, eu tenho que pensar na aprendizagem colaborativa, que foi uma palavra forte, que também o Marcelo trouxe, e que se opõe à visão egóica da aprendizagem. Eu não como para engordar psicologicamente ou epistemologicamente. Não é engordação. Eu não quero fazer mestrado para ficar gordinho, não é? Ou pegar uma musculatura epistemológica forte. Eu estudo porque eu tenho um compromisso, primeiro com o prazer de aprender e o que eu vou fazer com isto e com os outros, não só para mim, para pendurar títulos na parede, acabou isso. Então, eu vou encerrar por aqui, não falei sobre a primeira pílula, que eu prometi que ia falar, fiz um comentário mais sobre o que os que me antecederam maravilhosamente colocaram, que alguns problemas a Cláudia colocou com muita pertinência, mas só para dizer o lugar da minha fala e passar para o Otávio, é o seguinte: a minha fala está olhando a educação de uma maneira muito especial. Não quer dizer que não existam outras importantes, mas é da escola pública. E quando eu falo escola pública republicana, a escola republicana, que está na pauta do República do Amanhã, não é? O que eu faço para que ela seja uma coisa pública e não seja um pertencimento nem da figura do cônsul, nem do presidente da França, mas de todos nós. E quando a gente está falando sobre aprender aqui entre nós, entre as gerações, a gente tem que pensar que esse momento que o mundo está entrando, essa nova picada, né, que a gente está entrando, é da contínua aprendizagem. E não que a gente, em algum momento, deixe de aprender, mas a gente está aprendendo num ritmo cada vez mais frenético, né? Como coloca o Edgar Morin, numa reflexão que faz sobre a educação francesa, né? Isso foi nas jornadas temáticas, no começo da década de 90, a gente tem um aumento ininterrupto dos saberes numa velocidade inacreditável e a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque se a política pública, a sociedade não, de certa forma, conduzir para onde está indo a onda do conhecimento, a onda dessa sociedade do conhecimento, a gente corre um risco gigantesco, que é a gente ter zero de controle para onde a gente está indo, para onde a nossa jangadinha está indo na onda. Então a gente precisa pensar a educação, no fundo, como um leme dessa jangada, né? Então, se a gente vai nessa onda, a gente vai chegar, vai bater num rochedo, ou a gente vai para uma praia paradisíaca, né? Então a ideia da distopia ou da utopia, para onde a gente está indo. E, nesse sentido, a gente tem que pensar um pouquinho também na mudança de paradigma que a gente está
vivendo. Então, a gente vem de uma ideia da era industrial, em que a educação era muito mais o saber o quê, né, o know what, com aquela ideia também de, ainda industrial, um tamanho para todos, one fits all, e um treinamento para fazer, para aprender as ferramentas, né? E agora a gente entra num outro modelo em que os jovens demandam outro tipo de educação, que é justamente o conhecer o quê, conhecer o como, desculpa, e conhecer o porquê também. E aí, nesse sentido, é interessante a ideia que o Marcelo colocou de uma picada, né, no sentido de um caminho. A educação que a gente tinha antes era seguir num único caminho, num mesmo paradigma, se a gente pensa em paradigma Schumpeteriano, num único platô, né? Mas todo mundo é o mesmo. Agora a gente entra em caminhos personalizados, e são múltiplos paradigmas ao mesmo tempo que a gente entra de um... Então, também a ideia das drágias, né? Você pulou de um para outro, e é isso que a gente faz hoje em dia. Isso que a educação precisará dar resposta. E nosso sistema educacional hoje está muito empoeirado e não permite esses múltiplos pulos, saltos de paradigma. Quando a gente está pensando na onda, então, que seguimos, que a gente precisa ter algum tipo de controle sobre para onde vamos, a grande pergunta é, a gente consegue direcionar a onda? Quais que são os nossos mecanismos de controle? E a gente consegue sair dela em algum momento, se a gente quiser? É uma pergunta que, inclusive, é colocada no livro Homo Deus, do Harari. A grande convicção que eu tenho, mas é um questionamento que eu coloco para vocês, é se a gente, pela educação, consegue justamente condicionar para onde estamos indo, no sentido de o ritmo de conhecimento, os conhecimentos que a gente constrói são justamente o horizonte que vai se expressar para a gente. E, além disso, os nossos valores, né? A Cláudia colocou muito bem aqui a questão do risco que a gente tem de que a nossa educação atual, o nosso sistema político atual, nos leve, no final das contas, ao aprofundamento do populismo. Então, a gente precisa repensar a educação para construir valores de humanidade, valores políticos também de cidadania democrática, além de uma série de outras perspectivas que a educação tem que ter. A gente, no final das contas, precisa pensar a educação como a ferramenta para nos tornar cada vez mais humanos frente a essa disputa que a gente vai ter com o universo da inteligência artificial. Então, qual é a educação que vai nos permitir sermos humanos demasiadamente humanos? E aí, para terminar essa primeira pílula aqui, falar que, um pouco na linha do que a Cláudia colocou, não tem como a gente construir essa educação humana sem pensar que a gente precisa construir também a figura do professor como a mais humana das profissões. O professor tem que ser aquele que transmite a humanidade para as novas gerações. É o que a gente aprendeu, a história é também o afeto. E aqui, uma defesa última que eu faço antes de passar a bola para o Otávio, a gente não pode, de maneira alguma, nesse universo em que fica cada vez mais fácil aprender sozinho pelo computador, né, aprender línguas pelo computador, a gente tem que pensar na escola como o ambiente, o território dos afetos, onde a gente aprende os afetos. Aprendi muito sobre a França, por exemplo, jogando jogo de computador no meu quarto. Só que a relação da cultura francesa é outra coisa. Isso a gente aprende, de fato, com a troca de afetos. E por isso que a gente precisa defender a escola como espaço, como território, e o professor como a principal figura, justamente, humana desse processo. Quando o Fernando falou da memória, eu tive esse negócio. Como que eu não falei da memória, né? Coisa incrível, né? E eu me lembrei de um texto antigo sobre educação que depois a Unesco se apropriou, do Jacques Delors, quando ele pensava educação europeia. Como é que, depois de tantas guerras, tantos ódios, a gente se une agora num projeto de Europa, entre parênteses, atualmente em risco? Como deveria ser a educação dos jovens, das crianças e jovens europeus? E aí
ele disse que nós deveríamos ensinar as crianças europeias, primeiro, a aprender a ser, que tem a ver com a questão da identidade que você levantou. Então, eu sou uma criança, por exemplo, francesa, eu preciso conhecer a história, o que me constituiu em criança francesa, eu preciso saber o que significa ser quem eu sou, com todas as minhas características familiares, que provavelmente misturam diferentes povos. Eu preciso estar confortável com a minha identidade. Só que as identidades na Europa foram construídas, inicialmente, não só na Europa, a partir do ódio. O ódio ao outro. Eu me constituo, enquanto nação, em guerra com o outro. Não preciso falar das guerras franco-prussianas, não preciso falar, para que a gente se entenda melhor o papel do ódio e não dos afetos na constituição das identidades nacionais. Então, aprender a ser era importante, mas numa base nova. Por quê? Porque o Jacques Delors juntou ao aprender a ser o aprender a viver juntos. A ideia de que eu posso ter orgulho de ser francês e eu aprendo a viver com os alemães em paz. Eu aprendo a viver com o diverso, tão importante no mundo de hoje. Veja como é uma coisa da década de 90 que se mantém atual até hoje. Eu preciso aprender a viver com pessoas de gêneros diferentes, de etnias diferentes. Eu preciso ser uma criança europeia que vive em paz com as crianças roma ou ciganos, como a gente prefere chamar, com as crianças judias que foram perseguidas, assim como as ciganas num período anterior. Eu preciso aprender a fazer, que não deixa de ter sentido hoje, Caio, continua tendo sentido ainda maior, porque, para eu poder me recapacitar, eu primeiro preciso me capacitar para o mundo do trabalho. Muitas vezes, em educação, a gente opõe, é preparar para o mercado de trabalho ou é preparar para a vida? Como se fosse possível formar cidadãos autônomos e críticos que dependessem de caridade alheia. Uma pessoa, para ser independente e para construir uma vida plena, ela também vai ter que... Isso não significa necessariamente ter um emprego, o mundo do emprego está acabando, mas se preparar também para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho. E a quarta característica, que ela vai ser ainda mais decisiva para o mundo de hoje, é o aprender a aprender. E esse ponto que você destacou, Caio, significa uma série de coisas. Primeiro, que eu vou ser capaz de ser o empreendedor da minha própria vida. E a vida significa um constante aprender. Eu vou precisar de um mestre no começo da minha vida profissional e eu vou precisar de uma enormidade de mestres na sequência. Quer dizer, eu vou ter que desenvolver a capacidade de escolher mestres futuros, né? Num cenário social bastante diferenciado. Mas eu queria levantar duas questões relacionadas ao teu último comentário. Um tem a ver com os conhecimentos que a gente adquire fora do chão da escola. Eu sou uma grande defensora da escola pública, completo com escola pública laica. Eu sou uma grande defensora da escola pública laica. Mas tem uma série de coisas que a gente aprende fora da escola. Um rapazinho pode se tornar, para mim, todo mundo que tem menos que a minha idade, 62 anos, é mocinha, rapazinho. Então, o rapazinho pode se tornar um web designer observando o outro fazer. Então, você vai ter que pensar num mundo, no futuro, em que certificações e reconhecimento de conhecimentos prévios possa ser muito mais flexível do que é hoje. Hoje, alguém faz um curso técnico de nível médio de mecatrônica, entra numa faculdade de engenharia mecatrônica e tem que começar tudo de novo. Não. Por que não haver reconhecimento daquele conhecimento adquirido numa outra instância educacional? Esse mundo do reskilling
ele vai ter que ter um ecossistema educacional muito mais amplo do que nós temos. A escola continua com um papel importante, a universidade continua com um papel importante. Que tal a gente pensar em escritórios de aconselhamentos de competências, em processos mais flexíveis de aquisição e reconhecimento de competências? Por último, o professor, por último, mas não menos importante. Eu falei que ele deve ser um assegurador de aprendizagens. E o Caio completou isso com a questão do processo civilizatório de humanização que o professor traz consigo. E eu gostei muito, já estou roubando a sua definição. Mas, a gente vai citar. É colaborativo. É colaborativo. Mas, quando a gente pensa nisso, me vem à mente que tem hoje em dia se fala muito em competências do século XXI ou competências socioemocionais. Quando é que um professor... Você falou de felicidade na escola, Fernando, mas eu tive momentos de felicidade e de infelicidade também. E os mais vulneráveis sequer estavam na escola para poder aprender e serem felizes com o processo de aprendizagem. A escola é um espaço de muita felicidade e de muita infelicidade, tal como ela se encontra hoje. Quando um professor, para pegar um tema bastante em voga, tenta combater o bullying, e ele faz bullying com alunos, porque vamos admitir que existe isso. Acho que todos nós tivemos experiências educacionais em que vimos isso acontecer. Não chamava desse jeito, ele estava ridicularizando um aluno. Como é que um professor vai dar aula de socioemocional falando? Anotem nos cadernos, né? Empatia. Empatia é o processo de... Isso não vai adiantar nada. O professor tem que se tornar humano, desenvolver a sua empatia para poder promover a empatia. Como é que um professor pode promover a persistência no aluno se ele desiste de um aluno? Se ele começa o ano letivo e fala, não, esses daqui, olha, em maio, esses daqui não adianta que estão reprovados, que esses daqui não tem jeito. Ou se ele rotula um aluno de burro ou de brilhante, que os dois são péssimos. Né? A Carol Dweck fala da questão da inteligência não ser fixa, como se fosse um processo inato. Então, o professor ele vai ter que viver um processo civilizatório interno e se humanizar cada vez mais para poder humanizar o aluno. Mas eu me lembro que os meus professores tinham dores nas costas para carregar para a sala de aula os livros textos, o maldito livro-texto. Né? Ele trazia aquele livrão e ele botava ali em cima da mesa, ele colocava no quadro negro uma espécie de site com o conteúdo da aula e a gente fazia o quê? Copy-paste. Então, a geração analógica é que foi copy-paste. E, injustamente, se diz que a geração digital é copy-paste. É a maior mentira que eu já vi na minha vida. A geração analógica foi copy-paste. Então, vamos devagar com esse andor. O professor trazia o livrão. Ele tinha a tarefa de trazer todo o conteúdo para download para a sala de aula e, além disso, ser o que, para mim, é a essência do professor, ser o inspirador do conhecimento, do afeto, como disse o Caio. Então, qualquer um de nós aqui, se a gente puxar pela memória agora a figura de um professor, fatalmente vai ser um professor que te fez rir, às vezes até te fez chorar, porque eu tive professores muito rigorosos que me ajudaram muito, por exemplo, no amor pela literatura, a ler textos mais caudalosos e tal, pelo rigor. Não, você vai ler José de Alencar até o fim. Pô, será? Vai ler. E aí eu aprendi a amar a literatura por conta de professores como esse. Então, o que eu creio, meu querido Otávio, é que, finalmente, chegou a hora do professor assumir a sua essência. Agora que precisamos de professores. Ele vai poder estar plenamente no exercício da sua essência, de ser
um provocador, de ser um inspirador, de ser um curador. Eu acho que essa palavra é muito importante. Ele é um curador, ele é um cara que seleciona. Mas não é o dono da cátedra. Ele não é o dono. Ele é alguém que vai ser uma referência, ele vai assegurar, ele é uma referência. Ele é um curador do conteúdo que vai ser compartilhado. E ele é uma referência importantíssima, porque a gente vive neste mundo acelerado, onde às vezes as coisas ficam todas muito a relevância desaparece. Então ele é uma referência importante, não que ele é o dono da referência, ele é alguém que também vai ter que estar se desempoeirando, como você falou, ele vai ter que se atualizar o tempo todo, mas ele é a referência. Eu creio que finalmente chegou a era do professor. A era digital, para mim, é a era do professor. E se nós formos na essência, na raiz, desculpa, da palavra inteligência, interlegere, né? É você eleger o que é relevante. E aí está o papel do professor, é conectar os pontos relevantes. E, para avançar um pouco mais na minha drágia, que, como diz o Fernando Almeida, eu creio que é importante nós não temermos tanto o que a gente chama de inteligência artificial como se fosse uma coisa que chegou de Marte. Porque quem cria a inteligência artificial somos nós, entendeu? A gente se esquece disso, a gente fica falando a inteligência artificial é uma coisa terrível. Não, somos nós que criamos. A capacidade cognitiva da inteligência artificial é maior. Mas eu vou a inteligência cognitiva da inteligência artificial criada por nós, né? O que eu creio é que a gente precisa, toda vez, de novo, quando a gente tem medo de uma coisa, o melhor remédio é conhecer a coisa. Então, aquele encontro que você vai fazer do algoritmo, você confia no seu algoritmo. Eu acho que é importante perguntar, você conhece o seu algoritmo? Você conhece, por exemplo, Al-Khwarizm, que é o nome do matemático persa do século IX, que deu origem ao nome algoritmo? A gente acha que algoritmo foi inventado no Vale do Silício, entendeu? E é um matemático persa. Então, algoritmo é algo que está há muitos séculos presente na vida humana. E o que está acontecendo agora é que nós fomos criando coisas que nos levaram a uma interlegere fora de nós, ou seja, artificial. E tem aí uma coisa curiosa que acontece, que é o aprendizado de máquinas, né? Então, ao contrário do que eu ouvi aqui, as máquinas trabalham, sim, colaborativamente. E aí está a força da inteligência artificial, é o machine learning. Então, as máquinas aprendem, e ao contrário de nós, com os erros, né? Ao contrário de nós, elas não têm medo de errar, e, ao contrário também dos humanos, elas não têm medo de dizer que elas erraram. Então, quando uma máquina erra, ela comunica imediatamente a todas as máquinas que estão evoluindo dentro daquele algoritmo o erro, e nunca mais ela comete o mesmo erro. Essa é a exponencialidade do machine learning, falando de uma maneira, obviamente, rápida. E a máquina não tem consciência. Você tem certeza do que você está falando? Não, a gente vai ter. Nós vamos ter oportunidade. Não, eu acho que é ótima a sua provocação. Eu acho que é ótima a sua provocação. O que eu acho que é muito interessante entendermos, assim, para encerrar esse meu pitaco nesse assunto, é que o machine learning realmente aí está algo que nós não conhecemos os resultados disso a curto, médio e longo prazo. O que é importante é entender por que é poderoso, né? É poderoso porque elas atuam de forma colaborativa, né? Elas reduzem os erros com uma velocidade exponencial e uma capacidade cognitiva. E para dar alguma esperança nesse final, se eu deixei alguém preocupado, não, eu só quero dizer uma coisa. Esse papo de que robôs irão roubar
empregos e funções, eu tenho uma forma muito clara de entender isso. Se você não quiser ser substituído por um robô, não trabalhe como um robô. É só isso. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar a ideia de algoritmo. Algoritmo é a solução mais simplificada para uma coisa complexa que gera uma repetitividade na ação e funciona sempre. Algoritmo é o elemento mais pobre do pensamento matemático. Então, quando você aprende a dividir, você faz lá aquela chavinha de tira 2 aqui, põe vírgula quando tem 0, tal. Algoritmo. Algoritmo não me ensina a pensar. Algoritmo é resultante de um pensamento para simplificar a operação do pensamento, de uma vez que ela vai ser repetida. Então, primordiar, vamos dizer assim, o algoritmo como algo que é a grande descoberta e a grande saída para o mundo contemporâneo, é empobrecido e a gente ouve muitas vezes essas coisas. O algoritmo é uma simplificação e uma aplicação de solução contínua do mesmo problema. Agora, eu queria, já que o Marcelo falou da Interlegere, eu queria falar do connaître, o ato de conhecer. E aí eu vou provocar o nosso cônsul para ver se eu não estou fazendo uma bobagem etimológica. Não é? Que é o seguinte, para mim a palavra connaître é a palavra mais rica, a língua latina que melhor traduziu o que é o ato de conhecer, eu acho que é o francês, porque connaître quer dizer nascer junto. O conhecimento é o ato pelo qual eu faço uma coisa que não tinha vida ter vida e dar vida a mim. Eu, quando não conhecia aquela árvore, ou aquela pessoa, ou aquele fato da ciência, eu era menos do que depois que eu conheço. Esse ato de conhecimento, esse ato de apreciação de uma obra de arte me dá a vida. Assim como eu, quando interpreto a árvore, digo, olha, um objeto, um ser que é vivo, que se mexe, que tem raiz, etc., ela não era isso. Eu que fiz que aquela árvore existisse enquanto aquele ser, porque eu lhe dei nascimento. Então, o ato que o professor faz, que é o ato de discutir o conhecimento junto com o aluno, fazer o conhecimento aparecer a partir da própria vivência do professor, que vai gerar no aluno uma coisa completamente diferente do que foi para ele. Eu estou com 4 alunas minhas aqui da PUC, que fazem pós-graduação comigo, e eu aprendo a todo dia com elas e elas comigo. Não abro mão do que elas aprenderam comigo, mesmo que elas não gostem. Eu não abro. É doído no sentido aristotélico, lá que a raiz tem que fazer de novo. Ontem eu rabisquei o texto delas de todo jeito, elas me mandaram, na hora, a gente ali dando aula, eu mexendo no texto, e uma vendo o que eu estava mexendo no texto da outra. Eu estou interferindo, sim. E quanto mais tecnologia eu tiver, mais eu vou ser professor. Eu não vou delegar para nenhum algoritmo interpretar a minha ação e fazer o que eu faço. Então, a conversa que eu tive com o Otávio lá fora, na primeira entrevista que tivemos, ele me ajudou a pensar muito na ideia do que é o novo professor. Ele vai ser muito mais importante do que era. Ele não será um catedrático. Ele não precisa sentar na cadeira, que é isso que quer dizer. Mas ele vai estar junto com o aluno o tempo todo, como curador, como estimulador, não como facilitador. Porque o ato de conhecer é um ato extremamente difícil. Depois que eu conheço, eu fico feliz. Quando o Otávio fala do jovem Tomás, que hoje está fazendo o que faz, não é? É que ele continua a ter mestres. Ele não estuda sozinho. E os primeiros mestres dos dois é o pai e a mãe, que continuam mestres e continuam provocando. E tem o colega aqui que é mestre do Otávio, mas também o Otávio, do Tomás. Pode ser eu também. Então, nesse sentido, eu acho que a nova função do professor vai ser muito mais exigente, menos facilitadora. Por quê? Porque já está tudo na máquina. Mas não está tudo na máquina se não tiver significado. Não está tudo na máquina
se não tiver um sistema de interpretação daquilo, que não é óbvia, a realidade não se joga no nosso colo docilmente para que a gente aprenda o que é a realidade, o que é a sociologia, o que é a política, o que é a bioquímica, o que é a microbiologia, não aparece. Se eu não tiver um enorme trabalho com um monte de gente colaborando comigo, eu não aprendo. Então, agora, o que acontece, que eu acho que o Otávio toda hora tem razão, é que o trabalho de gerenciar internamente o conhecimento é meu. Ninguém faz por mim. Não adianta pagar uma escola R$10.000 por mês, senão o garoto não trabalhar. O ensino particular, ela tem uma contradição, que ele entra achando que quanto mais cara é a escola, mais ele vai ter o aprendizado facilitado, e não é. A aprendizagem é a única mediação, a única atividade, vamos dizer, humana e humanizadora, em que ninguém faz por você, você tem que... É como comer. Eu posso ir no melhor restaurante, o processo digestivo é meu, a papila gustativa é minha. É isso mesmo. Depois quem paga sou eu. Mas o pagamento só não me faz uma boa digestão. Eu posso pagar um prato caríssimo e passar mal em casa, porque eu estava mal, porque eu não consegui digerir os processos internos cognitivos. Então, nesse sentido, essas questões que são colocadas aqui, que o Otávio fica provocando a gente o tempo todo, e muito felizmente, mas que, de alguma forma, os outros colegas da mesa vão enfrentando, é a ideia de que essa função nova não é de ser outra, é a mesma que já os homens da caverna faziam, que há 100 mil anos atrás, o homem, para descer da árvore, começar a ser o que ele é, ele teve um monte de mestres. Ele teve gerações e gerações de mestres que fizeram com que ele conhecesse a realidade e pudesse fazer o que a gente tem hoje como conhecimento acumulado na humanidade. Para mim, o que é o afeto na escola? Não é? A Cláudia trouxe e está em moda. Não é o conhecimento socioafetivo. O afeto, etc. Aí eu fico perguntando, o que afeta a escola? Não o que é o afeto na escola, mas o que no conhecimento me afeta, me toca, me emociona, me descontrola, me enche de prazer. O que é isso? É o conhecimento. E é o conhecimento do ponto de vista mais íntimo do conhecimento. Por exemplo, o que eu posso conhecer da ciência, isso me toca. Porque eu sei que se eu aprender mais ciência, quem sabe eu vou ajudar a inventar uma nova forma de alimentação, um novo remédio. Quer dizer, o que afeta a escola? Saber que a sociedade é injusta, que divide mal. Não estou falando de Brasil, não estou falando de circunstâncias, estou falando da Idade Média. Estou falando do que acontecia lá no Renascimento, que gerou a necessidade de um homem diferente. Era a violência, era a desigualdade, era a seleção das pessoas mais pobres para sair fora da jogada. Isso me afeta. Isso que me interessa que a escola faz e que só ela pode fazer. As outras instituições, como a família, o grupo de amigos, o Esporte Clube Pinheiros, etc., vão fazer a afetividade de outra natureza. A afetividade cognitiva só a escola faz, e é isso que a gente tem que descobrir, o que é afetividade cognitiva. Obrigado. O que me afeta, desculpa. Estava pensando aqui, retomando o que a gente estava discutindo sobre o papel do professor e da escola, né? Tem, ao mesmo tempo, a ideia do coletivo, e por isso a gente está num novo momento, mais próximo, mas também do personalizado. Então, essa mistura não é tanto uma volta ao que era a educação na Grécia Antiga, que era o discípulo com o mestre, mas agora num espaço coletivo, no sentido de que a gente está numa sociedade que tem uma organização que o conhecimento ele se constrói cada vez mais coletivamente, como a gente está fazendo aqui, né? Então, o professor, no fundo, ele vai ser um mestre, ele vai ser um inspirador, né? Também com a ideia de que é a curiosidade que nos leva a aprender com mais facilidade. A gente tem, se vocês pararem para pensar nas últimas coisas que vocês aprenderam, de fato, aquilo que ficou mais enraizado está sempre ligado ao que inspirou em vocês curiosidade, né? E que deu aquele batimento mais forte do coração, da adrenalina, quando a gente aprende de fato.
Mas pensando no professor e na escola pública, principalmente, a gente vai ter, nesses próximos anos, nos próximos 50 anos, no futuro, na República do amanhã, enfrentar 2 desafios principais. O primeiro é a tendência à atomização, ao isolamento, que é também, como a gente vê hoje, Estados Unidos, a gente vê muito isso, uma das principais consequências é o aumento dos casos de problemas de saúde mental, né? Quando a gente é um ser coletivo, né? O humano é um animal social, e a gente aprende a interagir, e hoje a gente aprende a interagir com a família, mas também na escola. Então, a gente precisa ir contra essa tendência à atomização. E um segundo ponto é a questão da desigualdade e da exclusão. A gente já tinha colocado aqui, a Cláudia começou falando disso. Esse é um problema que tem se aprofundado e que a gente precisa lutar contra, e isso é garantindo oportunidades de aprendizagem para todos. Vamos lembrar que um estudo da Comissão de Educação da ONU fez uma projeção para 2030, que nos países mais pobres, em 2030, ou seja, mais 10 anos a gente ainda teria de construir melhorias na educação, mas em 2030 só 8% dos jovens aprenderiam questões básicas para a cidadania. Só 8% nos países subdesenvolvidos, nos países mais pobres. Nos países envolvidos é algo em torno de 70%. Então, a gente tem um paradigma da desigualdade que a gente precisa desconstruir. Eu só queria dizer o seguinte, nós vamos viver tempos muito tensos. Não estou falando daqui a 50 anos, eu estou falando daqui a um mês no Brasil. E desses tempos tensos, eu não vou falar de política, eu vou falar dos tempos tensos que nós estamos falando, e eu não vou falar nem das minhas preferências, e nem das minhas, mas serão tempos que podem inaugurar um tempo muito sombrio. Muito sombrio. Então, eu queria falar que a melhor coisa a fazer para enfrentar os robôs ou a inteligência artificial criada pelo homem, mas que aprende sozinha, e que, portanto, pode aprender coisas que hoje, inclusive emoções, a melhor maneira é nos tornar cada vez mais humanos. O que nos protege de eventuais cenários negativos, e existem possibilidades negativas. O Klaus Schwab, para pegar a coisa, alerta nos 2 livros dele sobre vários riscos, entre eles um crescimento ainda maior da desigualdade, porque as competências... O próprio Harari. O próprio Harari, nos 21 lições para o século XXI, ele também volta a esse tema, né? Quer dizer, tem vários autores lembrando desse risco que a gente vive. O que nos protege desse risco é nos tornarmos cada vez mais humanos. Não é o ódio que vai ser a boa reação a isso, é nos tornarmos profundamente humanos. E era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Ótimo, Cláudia. Eu acredito que o objetivo principal da educação do futuro, ou do futuro da educação, é justamente vencer o algoritmo. Inteligência artificial é um oxímoro. Inteligência não pode ser artificial. A inteligência é unicamente humana. E não podemos... Posso fazer só muita gente já está abrindo mão desse termo artificial e está sendo usado mais inteligência aumentada. Inteligência aumentada. Não Mas, para aumentar a inteligência, ela deve ser propriedade de alguém. E, no caso da máquina ser autônoma, é um conceito sobre o qual poderíamos falar durante horas. Mas eu acredito, precisamente, que é preciso vencer o algoritmo para o ser humano conservar a liberdade. É útil o que se chama hoje de inteligência artificial, com certeza, mas nós temos imperativamente, eu acho que o som está bem ruim, nós temos imperativamente de manter o controle sobre esta produção humana que não pode se autonomizar. E, em fim de contas, Obrigado, Octávio. Em fim de contas, o Rabelais, né, no século XVI, já tinha pensado nessa problemática. Ele diz: "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme." Ciência sem consciência só é ruína da alma. E eu acho que esse
principalmente o desafio da educação do futuro não é ignorar esse fenômeno. Não dá para se tornar um Dom Quixote e lutar contra o vento. O progresso tecnológico está aí. Mas de estar bem ciente que o ser humano é o único ser que tem a possibilidade de ter valores, de ter afeto, de ter moral. No país do positivismo aqui, temos que ter a capacidade de fazer a diferença entre legalidade e moralidade, entre aquilo que é legal, legítimo, legal e aquilo que é justo. Talvez exista uma diferença. Será que uma máquina é capaz de fazer essa diferença? Então, eu acredito que o ser humano sempre deve ficar no comando, no controle. É fundamental desenvolver essa tecnologia, mas sem nunca abrir mão da nossa possibilidade de destruí-la. Tem uma frase do Steve Jobs, de 96, numa entrevista que ele deu na Wired, que resume muito bem esse conceito. E aí ele fala de como que ele contratava as pessoas no RH da Apple. É fascinante. Ele diz, uma pessoa que não tem diversas experiências, quando aparece um problema novo, ela não tem pontos diversos para conectar e assim desenhar uma melhor solução. Ele fala, a experiência que eu tenho com alguns engenheiros hiper PhDs aqui dentro é que eles têm uma solução muito linear dos problemas, porque eles viveram dentro de eu vou falar uma palavra, não é preconceito, tá? De um Excel, que aliás, é um software muito elegante, que eu gosto, mas tem muita gente que vive dentro de um Excel e acaba colocando soluções que não têm qualidade, apesar de serem sofisticadas, sob o ponto de vista técnico. Então, conectar pontos é algo que nós fazemos através da nossa vivência, Ela significa a vivência acadêmica, a vivência no clube, a vivência em vários lugares. E aí eu vou me unir, antes que termine a minha palavra, com o Fernando, para dizer para o meu querido Otávio que o filho dele não estudou sozinho. Eu concordo com o Fernando. De cara, o conteúdo que ele acessou foi criado por uma outra pessoa, ou até por um monte de pessoas. E quando ele acessa aquele conhecimento, com certeza ele compartilhou esse conhecimento com alguém que já fez aquele curso, ou com alguém que estava do lado dele. Não existe essa coisa de conhecimento sozinho, não existe. Quer dizer, claro, existem casos patológicos, que o Caio lembrou muito bem aqui, existem doenças, existem uma série de coisas, existem gente viciadas em videogame e existem gente viciadas em pôquer em Las Vegas. Quer dizer, existem vários tipos de patologias, né? Mas não creio que a gente deva atribuir isso ao que está acontecendo aí. Provoca algumas patologias, mas não é isso que é a causa da patologia. Mas, para ir para os finalmente mesmos, eu creio que exercitar o discernimento é algo extremamente lindo nessa era que a gente vive, porque as opções são imensas, e o discernimento tem a ver com o que a gente vai exercitar assim que acabar esse debate, por exemplo, numa convivência de trocas, né, de conversas, e aí você eleger o que é relevante para fazer o que importa, que é uma sociedade mais abundante para todos, com oportunidades iguais para a maioria das pessoas. Qualidade é uma palavra que não diz nada, não é? No sentido geral, qualis. O qual é qualquer coisa. Então, pode ser qualidade boa, como pode ser qualidade ruim. É o que eu disse na última vez aqui, o Hitler tinha uma proposta de qualidade de educação maravilhosa. O que para nós estranho quando eu digo isso, e a gente diz, o que é maravilhosa? Maravilhosa a qualidade, por exemplo, daquela educação que é de todos, que vai para todos, que serve ao bem comum, que serve ao bem-estar geral, que exclui as desigualdades, que diminui as desigualdades, que respeita a alteridade. Isto é melhor do que aquela, mesmo que eu ensine a escrita muito formalmente bem feita.
Quer dizer, a quem vai servir a escrita bem feita e a leitura bem feita? Então, essa é a primeira coisa. Qualidade é atendimento à democracia, que está na base da República, que atende a todo mundo, a maioria. Qualidade para poucos é privilégio. Então, eu falo dessa qualidade. Segunda coisa, para ir terminando, a gente tende a colocar em lugares muito extremos as questões. Ou um professor maravilhoso, uma escola maravilhosa, com os alunos todas as condições. Não é? E outra ruim, que o professor é um perverso, que faz bullying com a criança. Então não concluo nada. Entre dois extremos muito antagônicos, não dá para fazer comparação. Então, tomar cuidado da gente não entrar com uma solução tão alternativa que não tenha diálogo com o cotidiano, com a realidade. E a última coisa, a respeito da sociedade líquida, é o seguinte: a sociedade é líquida, e o Bauman fala, mas não está elogiando a sociedade líquida. Ele está lá dizendo o seguinte: toma cuidado, o amor líquido, o que é? Não é? O afeto líquido, tudo é líquido. Agora, o que é a verdade dentro disso? Então, para concluir o meu pensamento, eu diria que essa questão da escola e o futuro, e a liquidez dos problemas que temos, que nós não sabemos o que vai acontecer, como dizia a Cláudia, depois de amanhã na França, não estou falando nem no Brasil, na França eu não sei. Né? Quando eu digo isso, eu quero saber o seguinte: o que permanece na mudança? O que é o humano que não se altera, mesmo que um monte de variáveis sejam colocadas no caldeirão da contemporaneidade? O que se mantém como bem, como belo, como a verdade, como as relações afetivas? O que é o que permanece do tempo das cavernas, em volta de uma fogueira? O cara contando, o guerreiro contando, o caçador contando para a criança o que era a vida. E o que acontece hoje quando a criança está diante de uma máquina, de um computador, com um aluno, com um professor, presente, como ele dizia, ou distante. Mas o texto do Harari é uma conversa minha com o Harari o dia inteiro, eu já estou íntimo desse cara, e sem ele saber de mim. Mas ele é meu professor. Então, nesse sentido, o conhecimento é um conhecimento que permanece, apesar das mudanças tecnológicas da sociedade. Saber a sua opinião também sobre a memória. O Fernando falou da importância da memória, mas hoje, com essas novas tecnologias, a memória está perdendo importância. No seguinte, a memória e a experiência, o que é chocante, e, sobretudo, melancólico para a minha geração, dizer, hoje você vê os CEOs das maiores empresas do mundo, com 30 anos, com a sua idade, com 30 e poucos anos, comandando empresas. A experiência, eles têm uma formação muito possivelmente boa, não necessariamente formal, como os CEOs do passado, mas eles não precisam da experiência, porque a experiência está na nuvem, está no Big Data. Eles precisam da experiência, eles vão lá e consultam, e veem a série. Eles têm um olhar sobre o futuro diferenciado do nosso olhar, porque vocês olham o futuro de uma... A sua geração, essa geração toda, ela olha o futuro de uma maneira mais desafiadora do que a nossa geração, que estava ali para resolver, apagar incêndios cotidianos, resolver problemas e tocar num mundo previsível. Como a sua geração, ela não opera no mundo previsível. Então, eu queria, se você confirma ou não essa ideia de que a memória é menos relevante e mais a leitura sobre o futuro é mais importante. Isso tudo acaba abalando nossa leitura sobre esse mundo da educação. Caio, você encerra esse nosso encontro. A gente procura os buracos nas muralhas que vocês construíram. Um pouco essa ideia de bárbaro, não no sentido de quebrar tudo, né, mas da curiosidade. De hackear, né? Hackear, essa é a melhor palavra. Quando a gente está pensando nesse sentido de que, no fundo, ecoando um pouco a pergunta da Cristina, a geração de vocês aprendeu a resolver problemas e a gente agora está olhando, está, na verdade, teorizando em cima dos problemas, né? Não é resolvendo eles, mas requalificando os problemas.
Talvez seja essa a questão que surge e por conta de um legado que vocês nos deixam, né? E que é uma construção, no fundo, coletiva desse próprio legado. Sobre a questão da memória, uma pergunta bastante difícil que eu não tinha parado para pensar. Mas eu queria trazer aqui, todos aqui imagino que tenham Facebook, ou a grande maioria tem Facebook. Vocês já devem ter se surpreendido com as memórias que o Facebook traz para a gente, né? Há 1 ano atrás, há 4 anos atrás, você estava fazendo isso, e a gente não se recordava. De certa forma, a gente relega a memória para o software, né, para a máquina. Agora, de uma outra forma, cada vez mais a gente tem valorizado as diferentes formas de linguagem. E a linguagem como lastro do conhecimento, lastro de tudo aquilo que foi criado. Perdão, seu nome? Belém. O Belém, quando foi feita aqui a colocação de que a escrita tem perdido importância, estou com você na reação a isso, em ficar um pouco angustiado, porque, na verdade, a gente tem construído novas formas de escrita, né, de registro. Aconselho todos a ver o filme A Chegada, The Arrival. É um filme de ficção científica, mas que fala muito sobre a importância da linguagem, do registro, que, no fundo, muda a forma como a gente pensa, né? A forma como a gente pensa está absolutamente condicionada à forma como a gente escreve, a gente registra. Tá? Se me permite, vou voltar em alguns pontos que foram colocados aqui. Primeiro ponto que o Consul colocou com muita clareza, e que eu concordo com ele: o homem tem que estar no centro da nossa educação. O aluno tem que ser o protagonista, porque o humano tem que ser protagonista da história, né? O humano tem que ser senhor da história. A gente tem que ter, no fundo, esse leme, como eu tinha dito lá no início. E isso também porque a gente está falando sempre da história da humanidade, não só da história geológica do mundo, mas da história da humanidade. E aí o desafio básico da gente construir, então, deixar para as próximas gerações qual que é o conceito de humanidade que a gente tem. E aí é o conceito de igualdade, de alguns direitos, né, mas também da alteridade, como colocou muito bem o Alfredo. O espaço da alteridade tem que ser garantido, da diferença, do respeito à diferença. Eu queria colocar aqui como desafio básico para reflexões futuras. Imagino que a República do Amanhã vai continuar nesses questionamentos, no fundo, caçando também problemas, né? Que é o desafio básico da qualidade da educação. O que a gente quer, no fundo, é fazer com que as novas gerações, as crianças, os jovens, aprendam os conhecimentos mínimos de linguagens, dos valores, de história, de funcionamento da própria natureza, porque é isso que vai possibilitar, isso é fundamental, para que a gente se pergunte com muito mais clareza, para que a gente construa o discernimento e para que a gente possa criar o novo. E, nesse sentido, nisto aqui, alguns pequenos tópicos, algumas pequenas pílulas sobre elementos básicos para essa educação do futuro. Primeira delas, direitos de aprendizagem, a pergunta que tinha surgido sobre a Base Nacional Comum Curricular. A gente precisa definir quais são os direitos de aprendizagem das próximas gerações, inclusive nessa defesa do respeito à alteridade, e isso vai levar a um processo de revisão de todos os currículos, pensando também no ato de religar as diferentes áreas do conhecimento. Segundo ponto, mecanismos de equidade, dar mais recursos para quem tem menos hoje, né? Então, a gente precisa garantir que toda a humanidade caminhe junto, venha junto nessa onda do conhecimento. Terceiro, relacionado a isso, garantir elementos estruturais de dignidade nas escolas. Então, questão é pequena às vezes, mas o espelho quebrado, isso pode muitas vezes tirar o aluno da escola, e ao tirar o aluno da escola, a gente está tirando ele de um processo de aprendizagem importantíssimo, que é também da construção dos afetos. Penúltimo ponto, a ideia de construir práticas imersivas. A gente vai precisar combinar essas formas multimodais de aprendizagem, muitas vezes até isoladas, né, atomizadas, com práticas imersivas de apoio ao estudo. E, por último, a ideia que a gente já disse bastante aqui, de valorizar
a profissão do professor como a mais humana das profissões. Então, é esse ator que vai possibilitar que a gente mantenha a humanidade no centro da história. E aí, finalizando mesmo, última coisinha, 7 perspectivas que eu vou passar bem rápido, que devem estar em consideração quando a gente pensa em educação do futuro. 7 perspectivas sempre interligadas. Tá? Primeira delas, a filosófica. Então, quais são os valores centrais da nossa humanidade, inclusive a questão do diálogo. Segunda, social. A escola, a educação como território dos afetos. Terceira, política. Pensando na educação como a base da nossa cidadania democrática. A quarta, econômica, que a Cláudia discutiu bastante, aproximar a educação dos setores produtivos. Uma sexta, que é a física, e inclusive aí pensando na saúde mental, né, mas não só, saúde do corpo. A ecológica e, por último, a científica, que é no papel de religar os conhecimentos, de superar os mitos e de construir e aprimorar essas linguagens que tornam a gente mais humano. Obrigado.